Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Nós temos a alegria nessa noite de recebermos mais uma vez a palavra através dessa profetisa, pastora da nossa igreja, pastora Renata Fiuza. Vamos recebê-la. Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vocês estão animados para receber a palavra do Senhor? Aleluia! Quero te convidar a abrir a palavra no livro de Neemias. Esse mês de agosto, Deus tem ministrado no nosso coração através desse livro. Temos estudado bastante sobre o livro de Neemias. Pastor Márcio, no primeiro domingo, liberou para nós uma palavra profética a respeito das cartas. Eu recebi. Amém? Você recebeu? Em nome de Jesus, porque nós aprendemos com a nossa pastora Mari, que a parte da palavra que funciona é aquela que a gente acredita, amém? Então nós precisamos acreditar em cada palavra profética que sai desse altar, amém? Nós vamos ler Neemias capítulo 1, verso do 1 até o verso 7. E a palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que temem e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados do filho de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Pai querido, nessa noite, Pai, queremos entregar, Deus, esse momento nas tuas mãos, que o Senhor possa me usar como instrumento vivo, que essa palavra que é viva e eficaz, ela venha penetrar, Senhor, nos nossos corações, trazendo, Senhor, conhecimento, trazendo revelação e sabedoria para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Só para a gente dar uma breve situada, Neemias, ele era... Obrigada, Rafa. Neemias, ele era copeiro do rei, e ele vivia lá no palácio junto com o rei, e ele estava numa situação muito confortável. Ele comia do melhor, ele bebia do melhor, porque o que fazia o copeiro do rei? Ele experimentava a comida antes do rei comer e beber. Então, com certeza, ele estava ali bebendo dos melhores vinhos, comendo das melhores comidas, nos seus aposentos, um castelo muito confortável, imagino eu. E aí ele recebe a visita de Anani e pergunta: como está Jerusalém? Ele queria saber sobre a situação de Jerusalém. E aí eu quero parar já aqui nesse ponto. Hoje em dia, nós temos o hábito de perguntar, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Mas aí a gente já engata no assunto que a gente quer. Na verdade, é uma pergunta que a gente não está muito preocupado de saber a resposta.
Ou então a gente já está acostumado a receber a resposta, tudo bem. E aí, se essa resposta ela vier diferente, a gente nem sabe muito bem como se comportar, porque a gente não está acostumado. E aí, quando a pessoa fala que não está tudo bem, a gente dá um tapinha nas costas e fala, vai melhorar. Ou então a gente fala assim, vou orar por você. Mas vai orar mesmo? Ou a gente fala isso só para encerrar a conversa? Enquanto eu estava lendo esses versículos, eu fui pontuando alguns comportamentos de Neemias que me chamaram a atenção, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que Neemias faz uma pergunta e Neemias ele escuta essa resposta. Quando eles falam sobre a situação de Jerusalém, o povo está em grande miséria, o povo está em grande desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Ele, na verdade, ele tem um comportamento ali, ele se entristece, porque ele ouviu, ele escutou aquilo que ele perguntou. E eu fiquei pensando a respeito de nós hoje no dia a dia. A gente está sempre correndo, a gente não está muito disponível para ouvir as pessoas, a gente não está muito preocupado em se compadecer, às vezes, das pessoas, porque nós também temos os nossos problemas. E aí a gente está numa sociedade que é tão preocupada com o seu próprio umbigo que a gente acaba esquecendo dos outros. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor está derramando sobre essa igreja uma unção de amor, um batismo de amor, amém? O Senhor está derramando sobre nós uma preocupação com o próximo. Quando o pastor Márcio subiu aqui e começou a falar, vamos orar ali pela Aninha, vamos orar. Ei, isso tem que arder no meu coração e você tem que chegar em casa e tem que se lembrar de orar. Porque isso significa que a gente se preocupa com o nosso irmão. A gente fala de um Deus que é amor e às vezes a gente não vive esse amor. A gente prega um amor que às vezes a gente não consegue viver. E isso é um exercício diário. Eu tenho que ajudar as pessoas, mas eu não tenho dinheiro. E quem te falou que é sobre dinheiro? Quem te falou que se preocupar com as pessoas é sobre dinheiro? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é que Neemias se preocupa com o povo. E nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor tudo já que a gente pede. Mas não esquece de pedir amor e compaixão pelas vidas. Não esquece de pedir para o teu coração arder pelas vidas. Não esquece de pedir para você se preocupar quando alguém não está vindo ao culto. Nós temos o nosso Ministério Vida Plena, que são as senhoras. Muitas não podem estar aqui. Será que você já ligou para uma delas para perguntar como ela está? Às vezes você sabe fazer um bolo. Você pode mandar para alguém. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus falava muito forte no meu coração. Que Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Para fazer a diferença na vida de alguém. E aí, até onde a dor do seu irmão mexe com você? Até onde o sofrimento do seu irmão está tirando o teu sono? Comigo está tudo bem, eu estou trabalhando, meu salário está em dia, minha caminha está quentinha, minha comida está tudo certo. Mas e o meu irmão? Ei, e o meu irmão? Na hora da gente cantar aqui, uma família, vivendo um compromisso. Que compromisso se eu não me preocupo com o meu irmão? Isso precisa ser gerado no teu coração. E eu quero que você se pergunte, até onde a dor do seu irmão tem mexido com você? Que o Espírito Santo nessa noite possa nos dar, ao começar em mim, sensibilidade. Que o Espírito Santo possa nos dar, tirar de nós toda a frieza e toda a indiferença, derramando sobre nós um batismo de amor. Eu preciso desse batismo de amor. Se você precisa desse batismo de amor, levanta a tua mão e fala, Espírito Santo, me batiza com amor. Eu preciso desse batismo de amor. E eu preciso entender que eu sou instrumento de bênção na vida de alguém. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma situação de uma pessoa daqui, que me contou que nesse período de pandemia, ela encontrou a mãe de um coleguinha do filho, e a mãe estava muito preocupada, porque ia ter que tirar o filho da escola. Porque ela não podia acompanhar o menino nas aulas virtuais, né? Que agora tem horário, a criança senta lá na frente do computador, tem que ficar lá cumprindo aquele horário, e a mãe precisava trabalhar. E ela confessou para essa pessoa, eu vou ter que tirar meu filho da escola.
Para essa pessoa estava tudo bem, porque ela estava em casa cuidando do filho dela. Mas ela falou assim, não vai não. Manda seu filho para minha casa, que eu tenho uma varanda grande. Você manda o computador dele, você manda o fone de ouvido dele. Meu filho fica no canto, o seu no outro, e eu vou olhar o seu filho. E ela me contou isso com uma naturalidade tão grande. Isso já tem um tempo. Mas isso ficou ecoando, sabe, no meu coração. Falei, meu Deus, que amor é esse? Ela precisava se preocupar com o filho de um amiguinho da escola. Mas é o amor que o Senhor colocou no coração dessa pessoa. É o amor de Deus que Ele colocou no coração dela para se importar com o outro. Hoje eu recebi uma mensagem. Pastora, Deus está me incomodando, daqui também, profissional de saúde. Deus está me incomodando que eu preciso fazer um projeto, preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Porque as pessoas nessa pandemia, muita questão de saúde, muito insatisfeita com elas mesmas, e eu quero ajudar. Falei, minha filha, vamos embora que eu vou contigo, eu te ajudo. Falei, é de Deus esse negócio, está aqui na palavra. É se preocupar, Deus te deu um talento para quê? Para você servir o seu irmão. Deus te deu um talento para parar em você, querido? Não, porque quanto mais você dá, mais Ele te dá. Quanto mais você divide, mais Ele te acrescenta. Você quer receber mais do Senhor? Dá mais, divide mais, compartilha mais. E enquanto eu estava pensando nessas duas histórias, Deus falou algo no meu coração. Eu pensei assim, caramba, vou contar as histórias de todo mundo da CSN. E Deus falou assim, eu estou levantando um povo naquele lugar que se importa. Então toma posse dessa palavra. Deus está levantando um povo nesse lugar que se importa. Ei, você foi chamado para se importar com teu irmão. Ele vai te abençoar para você abençoar a vida de outras pessoas. Deus está levantando nesse lugar um povo que se importa. Aleluia! Glória a Deus! E um segundo ponto que eu coloquei aqui foi a preocupação de Neemias com o povo. Fez dele um intercessor. Olha só que coisa preciosa. Lá em Jó 42 diz assim, mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Gente, isso é intercessão. Isso é um coração intercessor. Diante da situação de vergonha e humilhação do povo de Jerusalém, o que Neemias faz, que nós acabamos de ler? Ele senta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele ora, ele jejua, porque ele se coloca no lugar daquele povo. Ele fala assim, a dor daquele povo, a partir de hoje, ela passa a ser a minha dor também. E isso tem que ser gerado no nosso coração. A dor do meu irmão, ela precisa ser a minha dor também. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Eu preciso aprender a sentir a dor do outro, para que eu possa buscar pelo outro como se fosse por mim. E assim como em Jó 42 vai acontecer sobre a tua vida. Enquanto você estiver cuidando do teu irmão, orando pelo teu irmão, cobrindo a vida do teu irmão, o Senhor vai restituir a você o dobro de tudo aquilo que você tinha. Aleluia! Toma posse disso em nome de Jesus. E Neemias se coloca no lugar daquele povo como intercessor. Só que ser um intercessor não é fácil. Ser um intercessor precisa te tirar da zona de conforto. E a zona de conforto, como o nome já diz, é confortável. É muito bom, é muito gostoso. Eu vou sair daqui para quê? Eu vou me importar para quê? Eu vou me enfiar em problema que não é meu para quê? O intercessor, ele ora e confessa os seus pecados e dos outros. Porque ele se coloca no lugar do outro. E Neemias se levanta como intercessor daquele povo. Só que eu vou te lembrar de uma coisa. Neemias não morou em Jerusalém. Neemias não nasceu em Jerusalém, mas Neemias era alguém que se importava. Então o problema pode não ser seu, mas se o problema chegou até você, meu querido, é porque o Senhor quer te levantar como um canal de bênção na vida de outra pessoa. Se o problema chegou até você, é porque o Senhor te escolheu para resolver. O Senhor te capacitou para isso. E toda vez que você serve o seu irmão,
O Senhor derrama bênçãos sem medida sobre a tua vida. A gente precisa entender esse princípio do servir e honrar os nossos irmãos. E aí eu vou para um terceiro ponto. Neemias entende que pode ser usado como instrumento para abençoar aquele povo. Olha que coisa linda, gente. Ele ora, ele chora, ele jejua, ele se compadece daquele povo, mas ele entende que não era para parar ali. Ele entende que Deus tinha mais para ele. E aí ele se coloca na brecha. Ele acredita que algo poderia acontecer independente da capacidade dele. E às vezes a gente fica preocupado, né? Ah, mas será que isso é para mim? Será que eu tenho a habilidade necessária? Será que eu tenho a capacidade necessária? Ei, se o Senhor te chamou, Ele vai te dar a capacidade necessária, a habilidade necessária, Ele vai te ensinar, Ele vai te levantar. Ele só precisa de um voluntário. E quantos voluntários tem nesse lugar? Aleluia! Neemias, ele teve um tempo de sentar e lamentar, ora, jejua, mas não para por aí, ele se movimenta. E aí eu te pergunto, e você? Como você tem enfrentado os seus problemas? É sentado lamentando? Só isso não basta. Você tem todo o direito de sentar e lamentar. Eu também sento, também choro. Mas a gente precisa se levantar. E a gente precisa orar e jejuar também. E aí depois desse tempo de orar e jejuar e de mandar Deus ir na frente, a gente se posiciona como soldado. E fica atento à direção que o Espírito Santo vai nos dar. E a gente age, a gente se movimenta. E Neemias, ele entende que ele precisava fazer alguma coisa. Ele poderia muito bem ter pedido ao rei, né? Olha só, seu rei, deixa o povo reconstruir os muros, estão tão humilhados lá. Manda aí um material para eles, dá a liberação. Ou então ele podia ter pensado assim, eu sou só um copeiro, né? Talvez se eu fosse um engenheiro... Se eu fosse um engenheiro, talvez isso fosse para mim. Mas não. Aí eu chego no quarto e último ponto. Neemias entende que não é sobre ele. Neemias entende que não é sobre ele. Nós precisamos entender que não é sobre mim nem sobre você. Porque se fosse sobre mim e sobre você, estaríamos fritos. É sobre ele. O rei, no verso 4 do capítulo 2... ele faz a seguinte pergunta para Neemias. Neemias, o que você deseja que eu te faça? Olha só. Imagina você nessa situação. Se o rei vira para você e fala, e aí, pastora Shirley? O que você quer que eu te faça? E Neemias faz aquela oraçãozinha ali rápida, porque ele não tinha muito tempo. E ele pede cartas. Cartas para passar pelas fronteiras. E cartas para provisão de materiais. E aí eu lembrei lá de Tiago, capítulo 4, pode colocar para mim? Verso 3. Neemias era sábio. Porque naquele momento ele podia pedir qualquer coisa, ele estava de frente para o rei. E lá em Tiago 4, 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Gente, isso é forte demais. Você já parou para pensar nas coisas que você tem pedido? Para que você tem pedido? E ele pede cartas. E a gente precisa entender para que você quer essas cartas. Para que você tem pedido isso? Para que você tem pedido que essa porta se abra? Para que você tem pedido essa restituição? E no dia que a gente aprender que não é sobre nós e que a bênção do Senhor, ela não pode parar em nós, as coisas vão ser diferentes na nossa vida. Essas cartas, elas foram dadas a Neemias, amém? Mas era para quê? Era para abençoar um povo. Pegou essa chave? Era para abençoar um povo. Neemias podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pede cartas que no final das contas ia abençoar um povo.
Deus tem cartas para liberar sobre a tua vida, igreja, que vai ser para abençoar um povo, que vai ser para abençoar uma geração. Não é só sobre você, é sobre uma geração, é sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre quem trabalha na tua casa, é sobre a tua empresa, é sobre os teus funcionários. Não é só para você, não é sobre você, é muito além, é muito maior. A gente precisa entender isso. É sobre uma geração, é muito maior. Você acha que quando Deus chamou o pastor Márcio para abrir essa igreja, era para abençoar Pedro e Júlia? Era muito além. Olha na vida de quem chegou, olha aí para o seu lado. Olha quem está vivendo os frutos de um sim. E é assim na tua vida também. O teu sim vai dar frutos para as pessoas que você nem conhece. Vai frutificar na vida de pessoas que você nem imagina. Então, meu querido, se posiciona e entenda que não é sobre você. Obedeça e entenda que não é sobre você. Deus não abençoa o seu povo para parar no seu povo. Deus não me abençoa para parar em mim. Deus não te abençoa para parar em você. Ele está preocupado com uma geração. Ele está preocupado com um povo. Ele está preocupado com uma cidade. E aí quando você se levanta e se dispõe como Neemias, Ele usa e Ele faz do jeito que Ele quer, amém? Eu quero te convidar já a ficar de pé, o Leandro pode vir. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Quero que você estenda a tua mão, que você feche os teus olhos e você tome posse do que vai ser liberado desse altar. Porque enquanto eu estava preparando essa palavra, isso ardia no meu coração de uma forma tão forte. Deus falava assim: vou colocar pessoas à frente de situações que você vai falar, isso é muito grande para mim. Mas é porque não é sobre você. É sobre ser um canal sobre a vida de outras pessoas. Deus quer fazer de você um manancial sobre a vida de outras pessoas. Deus quer que você frutifique sobre a vida de outras pessoas. Ei, não é sobre você, é sobre Ele. Não tenha medo das coisas grandes que o Senhor vai colocar na tua frente. Ei, não tenha medo dos lugares altos que Deus vai te levar. Porque Ele está te levantando nessa noite para você ser um instrumento na vida de outras pessoas, amém? Então fecha os teus olhos nessa noite e começa a pedir ao Senhor. Senhor, me levanta como Neemias na minha geração. Me levanta, Senhor, como Neemias na minha geração. Gerando no meu coração um amor, Pai. Um amor pela vida das outras pessoas. Gerando no meu coração uma preocupação pela vida dos meus irmãos. Me levanta, Espírito Santo, como um intercessor. O intercessor, ele se coloca no lugar do outro. Me ensina a me colocar no lugar do outro, a sentir a dor no outro, Senhor. E me faça entender que não é sobre mim. Que tudo aquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos, toda a carta que o Senhor está liberando dos céus para a nossa vida, não é para parar em nós, não é somente para nos satisfazer, mas é para abençoar uma geração, é para abençoar um povo, é para abençoar um povo. Senhor, usa-nos, Pai, como instrumentos, usa-nos, Senhor, como um manancial, como fonte, Deus, como um canal de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Queremos ser facilitadores do Teu reino. Não deixe, Senhor, que o nosso coração se corrompa com aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos, mas que nós possamos, Espírito Santo de Deus, ter no nosso coração o desejo de fazer a Tua vontade, o desejo, Senhor, de cumprir os Teus princípios, o desejo, Senhor, de estar todos os dias no Teu altar, o desejo de estar todos os dias nos alimentando, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus, aleluia.